Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom estarmos celebrando a Deus nesta manhã, dando glórias a Ele por toda a bênção, por toda a graça. Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Hoje, de uma maneira especial, estamos iniciando a transmissão do culto diretamente do templo da igreja. Estamos em plena reforma. Como você pode ver, as coisas estão acontecendo para tornar tudo possível. E em breve estaremos nos reunindo presencialmente, reinaugurando o nosso templo, e será uma grande bênção. Você sabe que nesse tempo muitas famílias estão passando dificuldade. Você pode socorrê-las participando da nossa campanha SOS Cesta do Amor. Traga a sua cesta básica em oferta para a igreja ou faça a sua oferta em dinheiro na conta que aparece. Vamos comprar muita comida e abençoar muitas famílias que estão tendo muita dificuldade. Que Deus abençoe a sua vida. Você já pensou em fazer parte de um PGM, Pequeno Grupo Multiplicador? Pois é, a cada semana os PGMs se encontram. Entre em contato com a Andressa, a nossa coordenadora, ela vai tirar todas as dúvidas para que você possa conhecer o PGM e receber um link para participar dos nossos encontros. A sua vida vai ser grandemente edificada. As obras da reforma de nossa igreja estão a todo vapor. Como você pode ver, o pessoal está trabalhando aí ao fundo, colocando o revestimento acústico da igreja. Tanto aqui na frente como também na parede da retaguarda, como vocês podem ver, está ficando tudo muito bonito. No nosso mutirão que tivemos, nós já pintamos essa parede aqui da minha direita e ela está ficando, já está quase toda pronta, faltam os pequenos detalhes. E aqui na minha esquerda também a parede, faltam alguns detalhes para a última mão, para ficar 100%, tudo preparado com carinho, com o povo trabalhando para poder abençoar a sua vida e a vida da sua família. Ore pela nossa reforma e também propõe no seu coração uma oferta do tamanho do seu amor para com a igreja, para com o reino de Deus, porque assim nós vamos ter recursos para poder prosseguir, chegar na reta final e anunciar o dia da reinauguração do nosso templo. Ô glória, que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder trabalhar na obra do Senhor, poder estar colaborando para que em breve estejamos aqui na casa do Senhor, celebrando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero externar aqui a minha gratidão, juntamente com o pastor Abimael, por todos aqueles que colaboraram conosco no sábado, ontem, né? E estiveram aqui colaborando tanto na parte da pintura, fazendo a limpeza do templo, e mãos abençoadas, né? Aqui que nos ajudaram também com os alimentos. Muito obrigado a todos vocês, que Deus continue a abençoá-los e que cada vez mais vocês possam colaborar na obra do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Orar nunca é demais. Orar faz muito bem à saúde. E agora vamos orar pelo nosso bairro, pelas pessoas que moram nesses prédios, pelas pessoas que estão precisando de ajuda, de socorro emocional, espiritual, física, na instrumentalidade da Igreja Batista da Pituba. Ao longo desses anos temos sido bênção. Eu te convido a se unir comigo em oração. Querido Deus, amado Pai, eu oro agora por esta vida que está orando comigo. Meu Deus, vai ao encontro do seu coração, levando a tua paz, a tua graça. Meu Deus, como igreja nós queremos nos unir, de mãos dadas, ser instrumento para a salvação de pessoas que habitam nesta cidade. A nossa igreja está colocada aqui no centro dessa cidade, no miolo desses bairros aqui circunvizinhos, para levar a mensagem de Deus. Queremos ser luz para essas pessoas, Pai. Ajuda-nos e em breve possamos estar reunidos congregacionalmente para nos fortalecer mais ainda na fé e sermos melhor abastecidos espiritualmente para levar a mensagem de Jesus Cristo. Abençoa essa vida que ora comigo. Vai ao encontro do seu coração levando a tua bênção, a tua paz e a tua graça. Continua conosco os demais momentos deste culto. Seja o Senhor o soberano das nossas vidas e nessa celebração. Em nome de Jesus. Amém. Da tua glória,
chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti. Rei meu e Deus meu, meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos. Rei meu e Deus meu, Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre-me o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre-me o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Hoje eu desejo falar com você sobre um tema muito importante. 2 casas, 2 destinos. Foi Jesus que contou a ilustração de 2 casas que por fora pareciam a mesma coisa, mas elas tiveram destinos diferentes. É sobre isso que eu quero falar. Vamos ler a palavra de Deus? Se encontra ali nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um insensato. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que história, hein? Que situação! Nesses versos, Jesus conta a ilustração de 2 casas, para ilustrar o que acontece a quem foi levado a um relacionamento discipulador e guardou no seu coração estas verdades e as colocou em prática no seu dia a dia. Aquela palavra que lhe foi ensinada pelo relacionamento, pelo discipulado, por todas as demais fontes em que a igreja transmite relacionamento, ensino e verdade de Jesus Cristo, essa pessoa guardou no seu coração e colocou em prática. Jesus apresenta então a história de 2 casas. Aparentemente elas são iguais. Se você pegar o início da ilustração de cada uma delas, você vai perceber que, olhando o exterior, as 2 foram construídas da mesma maneira. Assim,
todos, por igual, tivemos a oportunidade de ouvir a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, adquirir conhecimento sobre essas verdades e até concordarmos com ela e aceitarmos entregar a nossa vida a um relacionamento com Cristo. A todos foi lançado o convite para um discipulado, para um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Igualmente, também é o que pode acontecer a qualquer um de nós. Na comparação de Jesus, ambas as casas também tiveram experiências semelhantes, enfrentaram situações difíceis, adversidades, intempéries da vida, chuva, vento que caiu e correu contra ambas as casas. Da mesma forma, todos os que estão participando da Escola Bíblica Discipuladora da IBP, participando de um PGM, participando de um relacionamento discipulador, desejando conhecer mais a palavra de Deus, a todos é dada a oportunidade de se aprofundar, ser aluno, conhecer mais a palavra de Deus, mas todos estamos sujeitos a passar por provações, por privações, como a que temos vivido nos últimos meses, né? Essa pandemia, o sofrimento, a dor da perda ou o risco de perda, a enfermidade, a dificuldade de ficar se privando da sua liberdade, o direito de ir e vir. Estar no discipulado não é garantia de uma vida livre de dificuldades. Todos enfrentamos, mas o que vai acontecer com a nossa casa, ou seja, a nossa vida, o nosso ser, vai depender do que estamos fazendo com a palavra de Deus, com as verdades que Jesus nos ensina. Aqui acabam as diferenças. Elas parecem que foram construídas de forma igual, ambas enfrentaram adversidades, aqui acabam as diferenças. O mestre diz que uma das casas foi edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Outra foi edificada sobre a areia e não sobre a rocha. Por isso, uma ficou firme e a outra caiu. De modo semelhante é o discipulado na vida do aluno da Escola Bíblica Discipuladora, na vida daquele que participa de um PGM, na vida daquele que lê a Bíblia, procura ler e estudar a Bíblia, na vida daquele que desenvolve o relacionamento discipulador, na vida daquele que é assíduo ao culto. O que ouve a palavra e a põe em prática está edificando a sua morada, a sua vida, o seu ser sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Seja qual for a circunstância, não será abalado. Poderá chorar, poderá sentir tristeza, poderá ficar até às vezes ansioso, mas receberá a bênção das verdades de Deus no seu coração e enfrentará a adversidade de maneira diferente, permanecerá firme. O que é apenas ouvinte, o que não assume um compromisso de vida com Deus, de conhecimento, de estudo da palavra de Cristo, tem a sua morada, ou seja, a sua vida alicerçada em areia fugaz. Qualquer embate, qualquer vento forte, qualquer tempestade, qualquer dificuldade vai colocar esta vida no chão. Esta é a triste verdade. O que pode levar o discípulo a não praticar os ensinamentos? O que pode levar uma pessoa a estar edificando a sua vida ou a sua casa sobre a areia fugaz? O que pode fazer isso? Em primeiro lugar, seguir a Jesus apenas para ver o sensacionalismo. Sabe? Eu quero ver se vai acontecer um milagre. Eu quero ver se eu vou poder trocar o meu carro aqui, que é popular, para um carro de luxo. Eu quero ver se eu vou sair do aluguel e conseguir adquirir a minha casa própria. Eu quero ver se Deus vai fazer um milagre, curar essa doença e eu vou ficar bom. Eu quero ver se... Não, tudo depende da vontade de Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer realizar. João capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, para o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Tem muita gente fazendo desta forma, querendo seguir a Jesus para ver os milagres, para ver a manifestação da sua glória, para ver o sensacionalismo, para ver as coisas sobrenaturais e usufruir dessas bênçãos para si, atendendo seus próprios interesses. Essa é uma grande maneira de você edificar a sua casa sobre a areia e não sobre a verdade de Deus. Em segundo lugar, as pessoas estão edificando a casa sobre a areia
quando desejam seguir a Jesus apenas para satisfazer seus próprios interesses. Sabe, buscar apenas satisfazer o que deseja, o que quer, e não pergunta: Deus, o que o Senhor quer? Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? Não ouvir os pregadores que mostram a vontade de Deus, mas os seus próprios interesses. Inclusive tem muita gente pegando a Bíblia e trocando o que tem na Bíblia. Essa palavra aqui não tem nada a ver com a verdade que Jesus quis dizer, não. Isso aqui foi gente que colocou essa história para justificar o seu interesse, os seus argumentos pessoais, para justificar os seus pecados, querendo justificá-los através da própria Bíblia. Olha que coisa triste. Na época de Jesus, acontecia algo parecido. Lá em João capítulo 6, versículos 26 e 27, nós lemos assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Nós devemos seguir a Jesus para ouvir a vontade dele, as verdades deles, e dizer: Senhor, eu não vou fazer o que quero, eu não vou fazer o que desejo, eu não vou fazer o que minha carne deseja, eu vou fazer o que o Senhor quer. Essa deve ser a atitude correta. Uma outra maneira de as pessoas edificarem a sua casa sobre a areia é seguir Jesus apenas para criticar os erros alheios e esquecer os acertos das pessoas. Bota os acertos de lado e só fica apontando o erro. Lembro da história de um professor que pegou uma prova em branco, um papel em branco, e colocou sobre a cadeira das carteiras dos alunos. E no meio daquela folha em branco ele colocou um pontinho preto. E ele disse assim: agora a prova é vocês escreverem sobre o que vocês estão vendo aí. E aqueles alunos então pegaram aquele papel em branco, olhando, tinha um pontinho preto no meio. Todos eles concluíram: eu estou vendo aqui um pontinho preto, é para escrever sobre o que eu estou vendo. Então começaram a escrever sobre o ponto preto. E cada um começou devagar a pensar, escrever bonito, filosofar sobre aquele pontinho preto. Quando o professor recolheu as provas e foi corrigir, ele depois retornou para a classe e deu feedback. Olha, eu fiquei surpreso, porque eu pedi para vocês escreverem sobre o que vocês viram. E todos escreveram sobre o pontinho preto. Ninguém escreveu sobre a folha branca. De fato havia um pontinho preto, mas havia todo o resto da folha em branco. E ninguém escreveu. Assim é na vida. Em João capítulo 6, versículos 41 e 43, Jesus fala assim: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão do céu, e dizia: este não é Jesus, o filho de José? Não reconhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Tem gente que só vive para criticar, para ficar pegando uma palavra aqui, um erro aqui, um tropeço ali, ficar apontando o dedo para as pessoas. A semelhança daquela prova que foi ministrada com a folha em branco com um pontinho preto. As pessoas só querem criticar sobre aquele pontinho e esquece que tem uma vida toda. Olha tudo que Jesus fez, olha tanto amor que ele demonstrou, quanta compaixão, quantas pessoas foram socorridas, quantos ensinamentos preciosos, mas pegar aquela frase que diz: eu sou o pão que desceu do céu, e diz: esse aí é filho de José, como é que ele pode dizer que desceu do céu? Jesus perdeu a paciência e diz: parem de criticar, né? Essa é uma forma que as pessoas às vezes edificam a vida sobre a areia. Um quarto exemplo é seguir a Jesus apenas para ouvir o que deseja ouvir. Olha, eu quero ouvir só o que está bom para mim, o que está ruim, estou fora. Ou então eu vou mudar aqui, eu vou dizer que não é bem assim. Lá em João capítulo 6, versículos 59 a 61, nós vemos assim: ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Tem muita gente escandalizando com a dureza de Jesus. Muita gente que diz assim: Deus é amor, Deus é paz e amor. A gente pode fazer aqui na vida o que a gente quer, curtir a nossa vida, viver os nossos prazeres, fazer as nossas opções.
Porque Deus é amor, Deus não vai querer magoar a gente. Mas a verdade é que o discurso de Jesus ali em João capítulo 6 foi considerado um discurso duro. E muitos que estavam seguindo Jesus para ver o sensacionalismo, para ouvir o que queria, começou a vazar, sair. É assim que as pessoas muitas vezes querem agir. Nos versículos 66 a 69, o texto prossegue dizendo assim: daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Não é ficar querendo apenas aquela parte que é gostosa de ouvir. Deus é amor, Deus vai passar a mão na nossa cabeça. Deus não é duro, Deus não é cruel, Deus não vai jogar ninguém no inferno, Deus não vai castigar ninguém. Lembro-me de uma vez, eu era um pré-adolescente. Nós tínhamos em nossa igreja o hábito de, antes do culto da noite começar, a gente sair pelas ruas meia hora antes, distribuindo folhetos e convidando as pessoas para ir para o culto. Eu era pequenininho e saí com os adolescentes e os jovens da igreja. Me lembro que um dia nós encontramos um senhor de idade, cabelo branco, sentado numa cadeira na frente da sua casa, era uma cerca assim, ele estava ali conversando com algumas pessoas e nós começamos a entregar o folheto. Ele chamou a gente para conversar e falou assim, vem cá, vocês acreditam em céu e inferno? Aí eu logo na frente, como Pedro, saí logo na frente respondendo, acreditamos sim, tem o céu e o inferno, e aquele que não seguia Jesus vai para o inferno. E aquele homem sorriu de mim e disse, meu menino, nunca te falaram que Deus é amor, que Ele não vai condenar ninguém, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Aí eu disse para aquele homem, me lembro bem claramente as minhas palavras, eu disse assim, o Deus que a Bíblia ensina é o Deus que é amor, mas a Bíblia também ensina que Ele é justiça e verdade, e Ele vai chamar todos um dia no juízo, e Ele vai dizer a uns, vinde benditos de meu Pai, e a outros Ele dirá, está na Bíblia, apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entre o que o Senhor está dizendo e o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Aquele homem ficou olhando para mim espantado. Lembro-me disso até como se fosse hoje. E eu era um menino, eu devia ter talvez uns 11 anos. Eu me lembro dessa experiência. Tem muita gente querendo ficar só com o Deus é amor e esquece que lá na Bíblia tem uma palavra dura do Senhor, dizendo que a ira recairá sobre a vida daqueles que não seguirem fielmente a Jesus. E aí, a quem você está seguindo? Fielmente a Jesus ou a esses ensinamentos que andam por aí, fazendo com que as pessoas tentem usar a própria Bíblia para justificar os seus erros? Que Deus te abençoe, que você esteja edificando a sua casa sobre a rocha. Pastor, diante disso então, qual é a melhor atitude? Eu vou te dizer qual é a melhor atitude. A melhor atitude é ouvir, buscar, desejar os ensinamentos do Senhor. Tem muita gente se esquecendo que devemos buscar os ensinamentos do Senhor, com uma predisposição no coração de colocar em prática, de viver os ensinamentos do Senhor Jesus, e não ficar com outros tipos de comportamento, edificando a casa sobre a areia, edificando a vida sobre a areia, porque quando vierem os temporais, os ventos fortes, essa casa cai. Essa casa cai. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É preciso ficar com as verdades de Jesus, com os ensinamentos da Bíblia e colocar em prática. Meu querido, a melhor atitude é antes mesmo de aprender, enquanto você está pedindo para Deus lhe ensinar, você já deixar claro para Deus que o seu propósito é colocar em prática as verdades que Ele ensina. No livro dos Salmos, no Salmo 86, versículo 11, tem um versículo que é um dos meus favoritos. Ele diz assim, olha que versículo lindo. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus quer de você. Senhor, ensina-me, porque eu vou andar nesta verdade. Senhor, eu quero ter um coração inteiramente fiel a Ti,
Dispõe o meu coração para que seja fiel a Ti, para que eu tema o Teu nome. E assim você estará dizendo: meu Deus, sob a minha vida está o alicerce da Tua verdade. Ainda que venham os ventos, os temporais, as tempestades, as correntezas que soprarem e vierem contra a minha vida, elas não irão me derrubar, porque aquele que é fiel a Ti permanece fiel o tempo todo, como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. A comparação de Jesus é um desafio para cada um de nós, discípulos do Senhor. Todos já ouvimos a palavra, sabemos o que é preciso ser feito. Se meu cristianismo não for além do ouvir, se o meu cristianismo não for além de ouvir e colocar em prática, a minha vida estará condenada ao fracasso, à ruína, à queda. Mas se praticar essas palavras, eu seguirei firme na rocha. Que assim seja. Em João capítulo 13, versículo 17, diz assim: e ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lá em João 13, 17 diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A nossa plenitude, a nossa bem-aventurança, a nossa realização aqui neste mundo está em colocar em prática as verdades do Senhor e repudiar tudo aquilo que vai ao encontro, vai de encontro à palavra de Deus. Para a glória do Mestre Jesus Cristo, o nosso ensinador, o nosso mestre por excelência, façamos da nossa vida concreta uma realização prática das lições do discipulado, comprometidos com Cristo e com a sua verdade, e assim edificando a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por podermos aprender sobre a oração e como te amar mais. Muito obrigado pela certeza que temos que o Senhor é o dono da nossa vida e o dono desta igreja, Pai. Abençoa cada família, abençoa, Senhor Deus, cada vida. Cada um precisa da Tua graça, da Tua bênção. E agora, Senhor, nós nos unimos em oração para te agradecer por este culto e te pedir que a Tua igreja continue a ser edificada, abençoada, um vaso de bênçãos em Tuas mãos. Continua, ó Pai, a multiplicar os nossos recursos para fazermos o que sonhamos. Com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua ajuda e com os milagres do Senhor, alcançaremos a vitória. Abençoa cada vida que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer ministrar este culto e fazer essas imagens aqui da área de nossa igreja para matar saudade. Você que está assistindo e está com saudade da igreja, é só por você, tá bom? Nós estamos fazendo isso para que Deus abençoe a sua vida e você tenha mais vontade de estarmos reunidos juntos aqui. E muito em breve estaremos reunidos. Que a sua vida seja grandemente abençoada.